Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre a tecnologia Smart. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tecnologia Foundation Field Bus. Nesse slide temos a famosa pirâmide de automação. O nível 1 é o nível de campo, onde temos aí as redes digitais, principalmente a Foundation Field Bus. Nível 2, os controladores, o SDCD, os PLCs, os PCs, CNC. Então, a rede Foundation Field Bus, o sistema Foundation Field Bus está entre o nível 1 e o nível 2. No nível 3, nós temos aí os sistemas de supervisão, as IHM, as workstations, os PCs. O nível 4, temos aí o gerenciamento da planta, toda a gestão da planta. E o nível 5, o gerenciamento corporativo. Aqui temos o cenário tecnológico, importante para a gente entender as tecnologias atuais. A nível de bits, nós temos aqui os chamados sensor bus, que são redes mais simples, liga e desliga. Por exemplo, a ASI, a Interbus, a Seriplex. Depois temos redes a nível de bytes, um pouco mais complexas, os chamados Device Bus, onde temos a Interbus S, a CAN, a Lawnworks, a Modbus, a DeviceNet e a Profibus DP, uma das mais famosas aí, junto com a Modbus e o DeviceNet. Depois nós temos redes mais complexas, a nível de controle, de P&D, que manda uma quantidade maior de informações, onde nós temos aqui o próprio 4A20 HART, o Wireless HART, o Profibus PA, que é voltado para transmissores e equipamentos de campo, e o próprio Foundation Field Bus. Então, aqui mostramos todas as tecnologias atuais no mercado. A tecnologia Foundation Field Bus é um protocolo digital que oferece uma comunicação também digital de via dupla, ou seja, nós enviamos e recebemos informações dos equipamentos de campo e eles conversam entre si no modo multiponto. Então nós temos a comunicação desses equipamentos de campo, chão de fábrica, com sistemas de automação, de sistemas de supervisão. Então, basicamente, o Foundation Field Bus, essencialmente, é uma rede LAN para equipamento de campo, com comunicação com o sistema supervisório. Nos sistemas tradicionais, os DCS tradicionais, nós temos aí que cada equipamento de campo envia o 4A20 mA para os cartões de entradas e saídas. E eles só mandam essa informação, eles não recebem informação do DCS. E por sua vez, o DCS envia informação lá para os computadores, sistemas de supervisão, gestão. Então, o sistema tradicional funciona dessa forma, né? Feito a estratégia de controle, ele vai enviar para o posicionador ou para a válvula um sinal de corrente 4A20 mA para a atuação da válvula. No sistema Foundation Field Bus, nós temos um canal. Nesse canal que vai sair lá da CPU ou de um scanner Foundation Field Bus, nós temos os equipamentos de campo em uma rede, em um único par de fios.
Isso diferencia a instalação física. Nós chamamos no Fieldbus esse canal de rede H1. O controlador vai se comunicar Ethernet com o switch e, consequentemente, com os computadores lá da gestão e de configuração, de engenharia. Esse é o grande diferencial da rede de campo Foundation Fieldbus. Ele não envia o sinal em corrente, analógico mais, 4 a 20 mA. Ele envia o sinal totalmente digital. Cada canal desse daqui nós conseguimos colocar até 16 equipamentos. Esse é o grande diferencial aí, com economia de cabos, economia de instalação e facilidade aí no projeto. Portanto, num sistema 4 a 20 mA, novamente, resumindo, temos todos os equipamentos com um par de fios enviando esse sinal analógico em uma única direção para os cartões de I/O, que estão lá junto com o controlador e o computador de gestão ou de engenharia ou de manutenção. Novamente, nos sistemas Foundation Fieldbus, fazendo a comparação, nós temos um sinal totalmente digital que envia e também recebe, esse é um grande diferencial, num único canal com um par de cabos e até 16 equipamentos por canal. Essas são as grandes diferenças, uma das grandes diferenças. Se faz economia também quando precisamos aí de segurança intrínseca. Portanto, num sistema convencional, nós temos uma barreira para cada equipamento. No sistema Foundation Fieldbus, usamos somente uma barreira para uma quantidade de equipamentos. Outro diferencial importante é que em uma rede tradicional, um sistema tradicional, nós temos todos os blocos de estratégia de controle são centralizados no controlador. Numa rede Foundation Fieldbus, nós podemos também centralizar no controlador. Mais um grande diferencial é distribuir a estratégia de controle, os blocos, nos equipamentos de campo. Outra informação importante, num sistema HART 4 a 20, se a gente trabalhar com 4 a 20, utilizando a comunicação digital HART, a velocidade do HART é 1.2 kbps por segundo. E na rede Foundation Fieldbus, isso será quase 30 vezes maior, 31.25 kbps por segundo. Cada canal Foundation Fieldbus, nós temos aí 1.900 metros. Utilizando-se um repetidor Foundation Fieldbus, o DF48, conseguimos repetir até 4 vezes a distância da nossa rede. Com isso, podemos chegar a 9.500 metros. Com relação à segurança intrínseca, podemos ter uma barreira de segurança por canal. Se a DF63, a nossa CPU, tiver 4 canais, podemos ter aí 4 barreiras. A distância de até 1.000 metros por segmento. Um dos grandes benefícios da rede Foundation Fieldbus é que podemos utilizar a estratégia de controle de várias formas.
Então, em um controle, nós podemos utilizar o PID dentro da CPU e dividido nos equipamentos de campo. E podemos também, na nossa estratégia, com mais ou com um PID, utilizar todos os blocos nos equipamentos de campo. Depende do seu projeto e depende das suas necessidades. Então existe uma grande flexibilidade aí para a elaboração da estratégia de controle. Em uma rede Foundation Fieldbus, nós temos a extensão da nossa visão. Temos uma visão estendida dos nossos equipamentos de campo. Como é um sistema digital e ele envia uma série de informações, inclusive status, e é bidirecional, nós conseguimos enxergar de uma forma melhor o nosso equipamento de campo. Enquanto que um sistema convencional, nós só recebemos o 4 a 20 mA. Então, ficamos restritos aí com as informações do equipamento de campo. Para a manutenção, a rede Foundation Fieldbus é bastante interessante, porque envia para a gente o defeito e envia para a gente também aonde está o defeito, por exemplo, uma falha no sensor. Em um sistema tradicional 4 a 20 mA, o transmissor vai enviar uma informação incorrente para o controlador, por exemplo, 15.3 mA. Em um sistema Foundation Fieldbus, ele vai enviar e vai receber informações importantes aí do transmissor. Vai receber qual o tag, o nome dele, o valor, a unidade, o status e, se existir alarme, também o alarme. Então veja a grande vantagem de ter um sistema totalmente digital. Portanto, com informações de status, nós aumentamos informações de gerenciamento, aumentamos bastante. O que está em vermelho aqui são informações de gerenciamento. O que está em cinza, informações de controle, que também existe um aumento. Então, a quantidade de informações que recebemos de uma rede digital, Foundation Fieldbus, é muito grande. Como sistema totalmente digital, nós temos, conforme já falamos, uma série de economia. E na instalação, comparado com o sistema convencional, a nossa instalação fica mais enxuta, onde no sistema tradicional temos que usar uma série de cartões de entradas, cartões de saídas, fusíveis, proteção. E num sistema Fieldbus, nós podemos ter uma configuração muito mais enxuta, com muito mais economia. Com o sistema convencional, para se obter a comunicação entre equipamentos e entre os equipamentos e o sistema supervisório, às vezes precisamos de uma série de drives. Com o sistema Foundation Fieldbus, nós trabalhamos com uma interface de comunicação padrão, utilizando-se aí do OPC para se comunicar lá com o sistema supervisório, facilitando bastante a digitalização do sistema. Para integrar os equipamentos de campo nessa nova tecnologia, utilizamos uma tecnologia chamada DDL, Device Description Language, onde colocamos essa DDL no computador, no software que você está utilizando, e a grande vantagem é que o software de configuração é genérico, serve para qualquer fabricante.
integrando os fabricantes de campo através da DDL. Então, através da DD, Device Description, e 3 arquivos, conseguimos aí integrar novos equipamentos no software de configuração, uma facilidade muito grande. O protocolo Foundation Field Bus não inventou a roda, né? Não começou do zero. Utilizou-se aí o modelo ISO-OSI, que são essas 7 camadas que estamos vendo aqui. Dessas 7 camadas foram retiradas algumas camadas e assim foi elaborado aí o modelo Foundation Field Bus de comunicação. Foi mantido aí a camada do usuário, a pilha de comunicação e elaborado aí a camada física. Portanto, a camada física, nós temos aí as seguintes características. O H1, nós temos aí uma rede de campo, chamado aí baixa velocidade, que vai substituir a tecnologia 4 a 20 mA, com uma velocidade de 31,25 kbps, alimentado pelo próprio barramento. Opção aí de segurança intrínseca e a distância de até 1.900 metros de comprimento sem repetidor. Lembrando que podemos colocar repetidores. Colocando um repetidor, aumentamos mais 1.900 metros. Podemos colocar numa rede Foundation Field Bus até 4 repetidores. A rede entre o PLC, o controlador, e entre os controladores, na verdade, e o computador, é uma rede High Speed Ethernet de alta velocidade, onde temos 100 megabits por segundo de velocidade. Essa rede, o meio físico pode ser o Ethernet ou pode ser fibra ótica. No futuro, podemos chegar aí 1 gigabits por segundo. Portanto, uma instalação típica, teremos aí o canal de campo, chamado aí H1, com velocidade de 31,25 kbps por segundo. Essa informação vai para a nossa CPU, nosso controlador, nossa bridge, onde teremos também a comunicação High Speed Ethernet a 100 megabits por segundo entre os controladores e entre os computadores, ok? Portanto, em uma rede H1, nós temos aí a velocidade de 31,25. Aqui temos a instalação típica, onde temos a fonte, que vai alimentar o nosso equipamento de campo. No início e no final da nossa rede, nós temos aí o terminador, inicial e final, BT302, que está aqui, onde nós temos um capacitor e um resistor, ok? Se a gente fizer a medição do sinal da tensão, nós vamos ter aí uma tensão pico a pico de 0,75 a 1 volt pico a pico. Esse seria o sinal típico. Aqui ele mostra para a gente, tá, essa corrente que é utilizada de 15 a 20 mA, pico a pico, e uma tensão de 0,75 a 1 volt pico a pico. Esse capacitor é de 1 microfarad
e este resistor de 100 ohms. Se colocarmos aí um osciloscópio na rede, nós vamos ver essa tensão de 750 mV pico a pico a 1 volt. Vamos preferencialmente enxergar uma onda quadrada, uma frequência de 31,25 kHz. O status de uma rede Foundation Fieldbus é composto por status good, condição normal. O bad é uma condição de falha. E o uncertain é uma condição onde o sinal está fora de uma faixa programada, por exemplo. Portanto, nós deveremos observar os status entre os blocos, entre os equipamentos. E observar também o seu substatus. Existem vários substatus. Então, o sistema ele providencia automaticamente uma ação de segurança em caso de falha. Por exemplo, uma falha no sensor providencia aí uma ação fazendo com que a válvula vá para uma condição de segurança, por exemplo. Que o bloco PID, o controlador PID, vá para uma condição de segurança. Então, assegura para a gente uma inicialização e uma transferência suave de segurança. Ok? Com a utilização dos status, nós temos aí a característica de poder trabalhar com uma manutenção proativa. Então, o agendamento da manutenção baseado aí em diagnósticos dos equipamentos, o agendamento da calibração baseado em dados de calibração de equipamentos armazenados no histórico, uma manutenção e calibração de vários instrumentos ao mesmo tempo, tendo aí menos paradas, a manutenção e calibração realizadas em paradas agendadas e não em paradas de emergência. Então, num sistema de automação, numa fábrica, de preferência agendar a parada, não correr atrás do defeito da parada, isso é importante. O aumento da disponibilidade da planta e também sem perda de tempo com manutenção desnecessária. Através do status, podemos identificar onde estará o problema. Ainda com relação ao status, nós temos aí o status que podem ser passado do bloco de entrada analógica para o bloco PID, do bloco PID para o bloco AO. E através também da realimentação. A formação do status é um byte, onde nós temos 2 bits de qualidade, 4 bits de substatus e 2 bits de limites. Portanto, temos aí 4 status de qualidade. O 0 significa bad, 1 o uncertain, 2 o good no cascade e o 3 good cascade. O good não cascade é onde existe a possibilidade de ter algum alarme associado, algum limite. O good cascade, o valor é normal, sem nenhum alarme, sem nenhum limite associado. Existe aí também, então, os 4 status de qualidade, que falamos agora, e existe aí 16 substatus para cada estado. Então, o bad, né, existe aí o status bad,
e existem 16 subestados que vão dizer para a gente o que está ruim na nossa comunicação. Conforme falamos, temos aí os subestados. O subestados ele complementa as informações do status. E existem também os limites, onde nós temos aí algum tipo de limite relacionado ao sinal. Por exemplo, o zero é não limitado, limite baixo ou inferior, ou limite superior, ou o valor está constante. Aqui temos um exemplo num byte de status. Então nós temos aí o código 11, que significa aí Go de cascata, o número 3 em decimal, né? Conforme observamos anteriormente. O 011 significa aí que tem um fail-safe active, o 7 em decimal, e o 00 como exemplo, não limitado, não tem nenhum limite, o 0 em decimal. Então, um exemplo, né, de como vem esses status na rede, tá? E existe aí uma tabela de códigos de status. Temos que consultar essa tabela com suas prioridades. Aqui temos um exemplo, tá, de uma tabela aí de status e substatus. O status good, nós temos aí os seus respectivos substatus vinculados, que indicam para a gente por que está bom ou por que não está bom o status. Então, temos aí a possibilidade também de classificar também por prioridade, com alta prioridade ou baixa prioridade. Aqui temos um exemplo de estratégia de controle básica, né? Onde temos a entrada analógica, controle PID, e a nossa saída analógica que vai atuar a válvula, né? Então, numa falha do sensor, um exemplo da utilização do status. O bloco de entrada analógica vai nos enviar um badge e um substatus falha do sensor. Automaticamente, o bloco PID vai inicializar em IFS, que é a inicialização em falha segura. Com isso, o PID envia um status e substatus para o AO, e esse equipamento, que poderá ser um posicionador, vai para uma condição de abertura de 50%. Tá? Então, toda essa programação de status e condição de segurança pode ser programado no sistema Foundation Fieldbus. Com relação à instalação, falamos anteriormente da distância máxima de 1.900 metros para um cabo tipo A, que é um cabo com características elétricas que vamos falar posteriormente. Só para entendermos melhor, esse comprimento de 1.900 metros é para o tronco, temos aqui o tronco, e a somatória de todos os ramos, ok? Aí teremos aí toda essa somatória do tronco e todos os ramos, 1.900 metros. Fique atento. Aqui temos a representação elétrica da nossa rede. Então temos aí o terminador inicial, terminador final, a distância que já comentamos anteriormente, os equipamentos todos em paralelo, ok? Um circuito isolador, fonte de alimentação, etc. Então poderemos
representar eletricamente a nossa rede nesse formato. Mais uma vez, temos aqui a representação da linha de transmissão Foundation Fieldbus balanceado, onde temos aí um circuito fonte de alimentação junto com um circuito isolador de sinal. Temos aqui o terminador com um resistor de 100 ohms e um capacitor de 1 microfarad. No final, mais um terminador e os equipamentos de campo, respeitando a distância máxima para 1.900 metros. Como instalar essa rede? Uma pergunta importante, né? Temos aí várias topologias. Uma das topologias mais utilizadas é essa topologia que mostramos aqui, onde temos o tronco principal e aí uma caixa de junção onde distribuímos próximo da nossa aplicação os equipamentos de campo. Então, um exemplo aqui de topologia de instalação. Outro componente da rede Foundation Fieldbus é o LAS, o Link Active Scheduler. O Link Active Scheduler é o mestre, é o cara que controla a comunicação de uma rede Foundation Fieldbus. Normalmente é a CPU que faz isso, a CPU principal. Mas podemos ter também um equipamento de campo. Na falha da CPU, um equipamento de campo pode assumir essa função de LAS. Outro componente importante de uma rede Foundation Fieldbus é o VCR, o Virtual Communication Relationship. É um software que é um canal de comunicação que é utilizado para transferência de dados entre os equipamentos. Se um bloco precisar transferir uma informação para outro bloco em outro equipamento, nós vamos ter um canal, em vez de ser um canal físico com fio, nós vamos ter um canal de software, ok? O protocolo define 3 tipos de VCRs: o Publisher Subscriber, o Client Server e o Source Link, para trabalhar aí com alarmes e tendências. Então, o VCR, nós temos o emissor assinante ou Publisher Subscriber, que é utilizado para o envio de dados de controle e links externos, por exemplo, enviar APV para um PID e para a estação de operação, por exemplo. O cliente servidor ou client server, usado para mensagens do operador, como por exemplo, a mudança de um set point, mudança do modo, mudança da sintonia, o upload e download de informações, o gerenciamento de alarmes, etc. E a distribuição de relatórios através do Report Distribution, usado para notificar os alarmes existentes, por exemplo. Na camada de usuário, teremos aí no Foundation Fieldbus a utilização de blocos funcionais. Os blocos funcionais vão ser responsáveis pela programação da estratégia de controle. A linguagem de blocos de função, Foundation Fieldbus, nós podemos ter alguns tipos de blocos. Os blocos de funções padrão, os blocos de funções adicionais, que a gente chama de Exchange, os blocos de funções especiais do fabricante, os avançados, por exemplo, e os blocos de funções
flexíveis, os FFBs, Flexible Function Blocks. O modelo do bloco funcional, o algoritmo de blocos funcionais, ele vai conter as entradas, o processamento do bloco, da estratégia do bloco, as saídas, que são os resultados, e vamos ter a configuração dos parâmetros. Por exemplo, o PID, nós vamos ter aí automático manual, a sintonia do PID, o KP, o TR, etc. Então esse é o modelo genérico de um bloco funcional. Aqui temos um exemplo de interconexão aí dos blocos, ou seja, da configuração da estratégia de controle. Temos aqui os transmissores, onde nós temos aqui um transmissor que tem um bloco de entrada analógica. A saída do bloco de entrada analógica vai ser enviada através de um link para o IN do PID. O PID vai fazer o seu algoritmo de controle e enviar o resultado final para a saída do bloco. O OUT do bloco vai fazer um link com o IN do bloco de saída analógica e com isso fazer com que o equipamento de campo Foundation, um posicionador, por exemplo, atue a válvula de controle, fazendo com que o controle funcione perfeitamente. Podemos ter então, através dos blocos funcionais, uma série de estratégias de controle no nosso sistema. Por exemplo, um controle PID básico. Podemos ter também um controle um pouco mais avançado, como controle de cascata, onde temos 2 PIDs. O controle de relação. Podemos ter também controles mais sofisticados, como o controle de caldeiras a 3 elementos. A tecnologia Foundation Fieldbus permite a configuração de blocos dentro do próprio transmissor. Então, o transmissor ele tem uma série de blocos disponíveis para que possamos aí distribuir a tecnologia no equipamento. Então, estamos colocando aí alguns exemplos de vários blocos disponíveis aí para a nossa configuração da nossa estratégia de controle e a distribuição da inteligência para controle de processo. Um outro componente da nossa rede Foundation Fieldbus é o host. O host é um computador onde temos um software que conseguimos configurar qualquer fabricante. Através dele, nós configuramos toda a estratégia de controle com uma única ferramenta de trabalho. Isso é um diferencial numa rede Foundation Fieldbus. Para fazer a comunicação do nosso sistema de campo e do nosso controlador Foundation Fieldbus com o sistema de operação, utilizamos a tecnologia OPC, que facilita demais essa comunicação. O OPC é o OLE para controle de processo.